A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, 3 de fevereiro, terceiro dia do mês, Deus seja louvado. O Senhor é bom e o Senhor é fiel. Nós estamos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Vamos lá? Abre a Bíblia e vem. Deus é muito fiel, Deus é maravilhoso, nos permitiu mais um dia, iniciou mais um mês, o segundo mês do ano de 2025. Então vamos lá? Jesus é bom. O capítulo 16, o Senhor agora vai falar aos religiosos da fé, os saduceus, doutores da lei, né, os fariseus, aqueles homens ali que eram para ensinar, mas eles corromperam a sã doutrina, corromperam o propósito da palavra. Então nós vamos compreender um pouquinho aqui alguns ensinamentos que Jesus tem nesse capítulo aqui forte para nossas vidas, principalmente sobre ensinos que não provêm da palavra, distorção de valores. Nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus chama a atenção dos discípulos para saber se os discípulos que o acompanhavam sabiam quem ele era. Então vamos lá? O verso primeiro diz assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e para provar pediram-lhes que mostrasse um sinal vindo do céu. Nós vamos ver que essas duas seitas que tinha atualmente ali, eles eram inimigos um do outro, eles eram inimigos. Fariseus e saduceus não se davam bem. Fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam em Yahvé, em Deus, e os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em vida após morte. Então eles eram inimigos número um do outro. Mas quando Jesus chega pregando o evangelho, trazendo o povo ao arrependimento, eles se unem para tentar matar Jesus. A gente vai ver aqui um propósito, o propósito do mal, se unir. Tem pessoas que são inimigos um do outro, mas quando quer parar alguém, eles se unem no mesmo propósito para tentar impedir que a pessoa prossiga e cresça. Então esses homens eram vazios, adúlteros, não tinha temor de Deus no coração, pois eles tinham abandonado a verdadeira fé em Deus, a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina do Senhor, viviam de uma vida somente religiosa, das suas religiões vãs e vazias. Então eles viviam assim. Então eles vão se unir e aqui eles vão experimentar Jesus, vai chegar até Jesus e vai querer que Jesus faça um sinal para que comprove que ele veio do céu, um sinal para que comprove que ele era o Filho de Deus, porque eles viviam a tentar Jesus, a experimentar Jesus. Jesus ia para uma cidade, eles iam atrás, Jesus ia para outra cidade, eles iam atrás. Aonde Jesus passava, Jesus estava sendo perseguido por essas pessoas, porque perseguição é isso, a pessoa te segue aonde você vai, persegue onde você vai. Eu vivi isso, tá? Tinha uma pessoa que me perseguia, a pessoa ia onde eu estava, no ambiente que eu estava, ia nos cultos que eu estava, era algo maligno, pessoas usadas mesmo pelo inimigo para tentar impedir. Então a perseguição é isso aí, ficar seguindo a pessoa em tudo que ela faz. Então eles seguiam Jesus para perseguir Jesus, para tentar impedir e parar Jesus com o projeto e o plano de matar Jesus. Então quando Jesus vai olhar para eles, vai responder para eles, né? Quando começa a entardecer, dizeis, haverá um bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã, dizeis, hoje não haverá tempestade, porque o céu está um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podes interpretar os sinais dos tempos. Nós estamos vivendo uma geração insensível, uma geração de saduceus e de fariseus, que não consegue interpretar os sinais dos tempos. Nunca vivemos tantos sinais, irmãos, tantos sinais sendo dados por Deus como vivemos hoje. Nós sabemos que desde quando Jesus foi assunto ao céu, os sinais começaram na terra. Jesus deixou os sinais para que a gente fique preparado para o arrebatamento da igreja, para a volta iminente de Jesus Cristo. Então nós estamos numa geração insensível aos sinais do fim, uma geração que tem inteligência, que tem conhecimento aqui da terra, mas não tem a sabedoria que vem do céu. E nós precisamos buscar em Deus, porque só através do Espírito Santo nós conseguimos discernir os sinais desse tempo. Só através do Espírito Santo a gente consegue interpretar esses últimos tempos que nós estamos vivendo. Sinais do fim do tempo. Nós estamos vendo, irmãos. Se você liga a televisão, você assiste jornal, é catástrofe, acima de catástrofe, é assassinato, é morte, são coisas terríveis que dá até tristeza no coração do homem. Nós precisamos orar muito para que não entre no nosso coração. Você vê nos jornais enchentes, furacões, terremoto, guerra, rumores de guerra. Nós estamos vivendo esses rumores de guerra, né? O Brasil mesmo está aí, passando por um período terrível, né? Nós vemos com o estado que está. Nós vemos lá guerra em Jerusalém, nós temos os sinais
sinais de guerra entre Rússia, nós estamos vendo aí os Estados Unidos, muitos sinais estão sendo dados. Então Jesus fala para aquela geração que eles estavam pedindo um sinal, mas eles sabiam interpretar o tempo atual que vivia, mas não sabiam interpretar os sinais do céu. Jesus estava dizendo para eles que a profecia que o Filho do Homem viria, que o Messias prometido viria, está em todo o contexto do Antigo Testamento. No Pentateuco, Jesus está no Gênesis, Jesus está em Êxodo, Jesus está em Levítico, Jesus está em Números, Jesus está em Êxodo, Jesus está em Deuteronômio, Jesus está em toda a Bíblia. Então o Senhor está dizendo para eles que eles não sabiam interpretar a palavra que eles diziam ser mestre. Eles não sabiam interpretar a palavra que eles deviam ser doutores. E eles não sabiam interpretar os sinais do fim do tempo. E imagine se eles conseguiriam discernir e entender que era chegado o reino de Deus naquele tempo. Então eles não tinham discernimento. Irmãos, o que nós mais precisamos nesses dias atuais é discernimento para entender os aspectos do céu. O Senhor tem dado sinais, irmãos. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24, versículo 12, abre a tua Bíblia e lê, que por aumentar a iniquidade é pecado desenfreado, né? O amor se esfriaria. Nós estamos vendo o amor da igreja, não a igreja de Jesus, a igreja falsa, a igreja pagã, a igreja que está introduzida dentro da casa de Deus. A gente vê pessoas, crente matando crente. O crente não é perseguido pelo mundo. Aqui no Brasil, atualmente, não é perseguido pelo mundo, é perseguido pela própria igreja, que se diz a igreja que está dentro. É crentes falsos perseguindo crente, crente matando crente. Então nós estamos vivendo esse esfriamento de amor, pessoas que não amam o próximo, não têm alegria na salvação de almas das pessoas. Quando sabe que alguém se converteu, em vez de abraçar, cuidar, a maioria querem matar. Então nós estamos vendo, tem os remanescentes, tem remanescentes fiéis, tem pastores, homens e mulheres de Deus verdadeiros, mas tem pessoas que brincam com a fé, que não levam a sério a salvação. Então nós estamos vivendo esse tempo e é necessário discernimento de espírito. Só conseguimos discernir, o ser humano só consegue interpretar os sinais do tempo pelo poder do Espírito de Deus. Se não tem o Espírito de Deus habitando dentro de si, não vai discernir. Pode estar dentro da igreja, pode estar liderando, pode estar pastoreando, pode estar cantando, pregando, pulando, rodopiando, entregando profecia, mas se não tem o Espírito dentro, que habita, que traz o discernimento, não consegue entender os sinais do fim e não consegue interpretar. É por isso que muitos na igreja hoje estão dormindo o sono da indolência. Por isso que Paulo escreve: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Porque é Cristo que vai esclarecer o meu entendimento, o teu entendimento. Eu profetizo nessa tarde, na madrugada, na manhã, a hora que você vê esse vídeo, no nome de Jesus, que o Senhor derrama discernimento sobre a sua mente, sobre o teu coração, e você estará atento, ligado nesses sinais do fim. O maior sinal que a igreja tem é a ressurreição de Cristo. E Jesus vai falar: uma geração perversa, infiel, pede um sinal, mas nenhum sinal se lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Jesus afastou-se deles e partiu para outro lugar. Jesus vai dizer: uma geração infiel pede um sinal. Quantas pessoas, né, gostam de ir na igreja para ver sinal? Não, lá tem milagre, lá tem revelação, lá tem isso, mas não querem Jesus, o verdadeiro evangelho. É Jesus Cristo. Quantas pessoas vivem atrás de sinais, né? Sinais na vida de um, sinais na vida de outro. Não, aquela ali é a profeta, é a irmã da revelação, é o irmão da revelação, é o profeta. Quantas pessoas hoje se identificam, né, profeta, e aquilo todo somente para poder ter seguidores na rede social, para profetizar aquilo que o povo quer ouvir, que a carne seja alimentada, mas não querem profetizar a verdade. Eu estava aqui antes de gravar esse vídeo, eu estava fazendo as coisas aqui em casa, estava lavando um pouco de roupa e o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Mesmo que o verdadeiro cristão tenha que se opor contra filho, pai, mãe, irmão, marido, para viver na verdade, se oponha, mas não nega, não seja negligente, não passe a mão no pecado de ninguém. Eu sempre falo para o Senhor: eu sofro as consequências e o dano, mas eu não passo a mão no pecado de ninguém, eu não vou apoiar, eu não vou concordar com o que é errado. Temos que exercer a nossa parte, porque ser um protestante é não abrir mão da verdade. Então nós vivemos a verdade do Senhor. Você não vai se levantar, você não vai sair apontando as pessoas, você não vai sair fazendo rebelião, causando confusão, não, mas você não vai abrir mão da verdade, dos seus princípios bíblicos. Nós não vamos abrir mão. Então é assim que se anda um cristão, independente se o filho não quer servir, se a filha não quer servir, se o pai não quer servir, se a mãe não quer servir, se o marido não quer servir, seja quem for da família, que não queira crer, que não queira acreditar. O cristão verdadeiro que está em Cristo não abre a mão da verdade do evangelho. Não mude.
não mude a essência que Deus te deu para agradar a ninguém, porque é a sua salvação que está em jogo, amém? É uma eternidade ou no inferno ou uma eternidade no céu, é a gente que escolhe em vida, não podemos obrigar ninguém. O Espírito Santo falou comigo há um tempo atrás, eu orando, e o Espírito Santo falou comigo, filha, se a pessoa não quiser, não tem oração que mude a mente dela. Se a pessoa não quiser ser transformada, não tem oração. Você pode pagar preço, subir monte, descer monte, jejuar, orar, fazer campanha de oração, levantar a igreja para orar. Mas se o ser humano tem o coração de pedra, se é uma geração que não quer saber do Senhor, claro que a gente nunca desiste de orar, porque a gente sempre tem que orar, porque é o papel da igreja, mas se é um coração duro, um coração petrificado, como o Senhor se refere a essa geração aqui, uma geração de coração petrificados, endurecidos, não adianta, você vai orar e essa pessoa vai passar uma eternidade no inferno por decisão própria. Então decida hoje caminhar com Jesus, amém? Essa geração que Jesus está chamando de perversa e infiel, que estava pedindo um sinal, era no tempo do período de Jesus, mas não está diferente da geração de hoje atual. Uma geração que quer milagre, uma geração que quer bênção, uma geração que quer viver os prodígios, uma geração que quer financeiro bem estabilizado, uma geração que quer ter nome, que quer viver a ostentação desse tempo, mas não quer uma responsabilidade em uma vida com Deus, em um evangelho verdadeiro. Não quer ter uma responsabilidade de servir a Deus com verdade. Então esse sinal que Jesus fala que eles teriam era o sinal de Jonas, que era 3 dias, né? O Senhor morto e ressuscitaria. Então o maior sinal que a igreja tem é a cruz de Cristo. O maior sinal que aquela geração ia ver é Jesus ressurreto novamente, né? A ressurreição de Cristo, em nome do Senhor sendo glorificado. Não esqueça. Aí agora Jesus continua ali, se afasta desses religiosos, porque ficar perto de religioso é problema, meu irmão, se afasta. Jesus se afastou deles e partiu dali. Jesus se afastou e partiu. A gente quer insistir em ficar em alguns ambientes de pessoas religiosas, de pessoas que confrontam a verdade, de pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo. Sai de perto, irmãos. Sai de perto. Sai de perto, afasta mesmo, não tem problema se sair, não tem problema se ir para longe, é Deus mesmo arrancando, porque a pior coisa que tem é estar perto de pessoas que não temem a Deus, que não têm reverência ao Senhor, que não têm medo da mão de Deus, que perdeu o temor de Deus. Então se afasta dos saduceus, fariseus, religiosos, homens que se perderam na caminhada, pessoas que perderam o propósito maior do evangelho, que é servir a Deus com intensidade, com verdade e com coragem. Amém? Então vamos lá. Quando Jesus se afasta, né? Esse relato que eu vou estar entrando aqui agora também está ali em Marcos, capítulo 8, do verso 14. Esse mesmo contexto que eu estou falando aqui está em Marcos, capítulo 8. Se você ler Marcos, capítulo 8, vai estar nesse mesmo contexto aqui que nós estamos, nesse capítulo 16 aqui narrado. Porém, cada evangelho, os 3 evangelhos sinóticos, que são Marcos, Mateus e Lucas, eles narram a vida, a história de Jesus na sua visão. Eles têm a mesma visão, né? Só João escreve mesmo para testificar ali sobre o Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o evangelho de João é diferente dos evangelhos sinóticos, que são esses 3. Então, nós vamos entender que aí Jesus sai, se afasta deles. E indo os discípulos para o outro lado, esqueceram de levar pães. Então, vamos lá. Os discípulos esqueceram de levar pão para eles comer, porque eles andavam muito de cidade em cidade, esqueceram de levar o pão. Quando eles vão perceber que não levaram os pães, começaram uma discussão entre eles, né? Um culpando o outro. Você esqueceu, você não comprou, você não lembrou. Aí Jesus vai virar para eles e vai dizer: estejais alertas e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus estava dando um ensinamento para eles, né? Pelos falsos ensinos, pela a distorção da palavra, como esses homens faziam. E aqui a briga deles continua no verso 7. Entretanto, eles discutiam entre si. E por que não trouxemos pães? Então, responsabilidade aqui sendo transferida. A gente tem esse hábito, irmãos, de querer culpar pessoas pelo nosso erro, de querer culpar pessoas pela nossa negligência, pelas nossas falhas, pela nossa falta de coragem, pela nossa falta de verdade. A gente gostamos de passar para pessoas a nossa incapacidade. E eles começam a brigar entre si, um culpando o outro, porque não levaram o pão, né, para a caminhada. E eles não entenderam quando Jesus disse: acautelai-vos no fermento dos fariseus. Eles não compreenderam que Jesus não estava se referindo ao pão ali de alimento, que eles estavam brigando porque esqueceram de levar. Mas Jesus estava falando das falsas religiões. Jesus estava falando da religião pagã, da distorção de valores. Era isso que Jesus estava atentando eles para o ensino dos saduceus e dos fariseus, que era aquela distorção da verdadeira palavra. E eles brigando entre si, um culpando
ao outro. Não tem coisa pior, irmãos, quando as pessoas não assumem as suas responsabilidades. O problema não é para você correr dele, o problema é para você bater de frente. Pessoas que não batem de frente com seus problemas, pessoas que não batem de frente com as suas responsabilidades, são pessoas difíceis de lidar, porque eles não têm coragem de assumir erro, mas eles transmitem a sua responsabilidade. Pessoas que não querem o novo, não querem viver a verdade, eles vão ficar sempre no velho. E pessoas que vivem no antigo, que vivem no velho, que vivem no passado, eles não são corajosos o suficiente para dizer: eu errei, eu pequei, eu falhei, eu agi errado. Não, a culpa é minha, sou eu que preciso mudar, sou eu que preciso compreender, ninguém é culpado. Irmãos, até os meus 32 anos de idade eu culpava minha mãe. Eu culpava minha mãe pela vida que eu tive. Culpava minha mãe em alguns posicionamentos que eu tive, alguns erros que eu cometi, que não fui obrigada por ela a cometer. Eu achava que era culpada, mas minha mãe não era culpada. Eu descobri quando o próprio Deus falou comigo. O próprio Deus falou comigo. Quem fez as decisões, as escolhas foi eu, não foi minha mãe. Tudo bem que eu não tive uma vida fácil, passei prova de infância, passei de muita dificuldade, não tivemos uma vida estabilizada como muitos têm a oportunidade de ter e não valorizam atualmente. Nós sabemos disso, mas aí eu aprendi que decisões cabe a mim, decisões e escolhas cabe a mim, não cabe a minha mãe, não cabe meu pai, não cabe meu irmão, não cabe meus filhos, não cabe meu marido. As decisões quem faz sou eu. Se você abrir a tua Bíblia aí agora, em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, parte C do versículo vai dizer assim, ó: uma decisão sábia muda todo um futuro. Então a sua decisão hoje muda o seu amanhã. O que você fez ontem você não consegue mudar, mas o que você tomar uma decisão hoje, o amanhã seu é mudado. Então escolhas e decisões, irmãos, é você que toma, sou eu que tomo, não é outra pessoa. Então para de transferir responsabilidades. Para de arrumar briga com pessoas, porque você não tem coragem de assumir a sua responsabilidade, não tem coragem de assumir seus erros. É muito difícil assumir erros e assumir responsabilidade. É para quem verdadeiramente quer viver uma vida nova. Quem não quer vai ficar sempre transferindo a culpa de fulano, a culpa do meu pai, a culpa da minha mãe, a culpa de Bertana, a culpa de ciclano. Hoje eu tenho minha vida, graças a Deus, estabilizada emocionalmente, porque eu entendi que minha mãe não tinha culpa. Os abusos, as provas que eu passei na minha infância, tudo isso é para ter a história que eu tenho hoje e para ter a maturidade e a estrutura que Deus me deu. Apesar que a gente precisa entender que o amanhã, que o Senhor nos permitirá chegar para a honra e glória do nome dele, nós podemos mudar com a decisão hoje. Agora, o agora, você só pode mudar daqui para frente com as suas decisões que vai mudar a partir de agora. O ontem, você não consegue mudar. Pecou ontem, falhou ontem, errou ontem. Pede perdão verdadeiramente ao Senhor e caminhe para frente. Amém? Então, os discípulos aqui estão discutindo entre si, percebendo a desavença. Jesus vai perceber a desavença entre eles. Porque Deus está percebendo. Deus está vendo tudo que está sendo plantado, que está sendo feito. Deus está vendo as confusões sem necessidade. Simplesmente por você não querer assumir sua responsabilidade ou por mim não querer assumir a minha responsabilidade. Então o Senhor percebe a desavença entre eles, vê a briga ali sendo transferida um para o outro, o compromisso da responsabilidade. Aí Jesus vai explicar. Por que discordais entre vós, homens de pequena fé? Aqui Jesus agora já fala da fé. Porque, irmão, viver uma fé estabilizada em Deus, compreender que o que você viveu, a história que você teve, não foi para você morrer, para te matar, mas foi Deus que permitiu para você curar outras pessoas. Você sabe quantas pessoas mandam mensagem para mim? Pessoas que, onde eu vou ministrar a palavra, chega perto de mim e fala: missionária, a mensagem que você pregou, o seu testemunho, eu vi, mudou minha vida, eu pedi perdão, eu mudei minha vida, eu parei de culpar pessoas. Então, irmão, a sua vida, ela pode ser um exemplo ou um mau exemplo. Você escolhe. Você escolhe o que vai ser. Se é um exemplo ou se é um mau exemplo. Você escolhe, você decide. Então, homens de pequena fé não tinham fé suficiente. Eles viram milagres que Jesus fez. Eles viram Jesus alimentar uma multidão, mais de 5.000 homens acima de 25 anos, sem contar mulheres e crianças. Eles viram Jesus alimentar com pães e peixe. Eles viram Jesus multiplicar pães e peixe, sobrar 7 cestos na primeira, 12 cestos na segunda vez que Jesus multiplicou. Foi por 2 vezes, eles viram multiplicação com os olhos deles. E agora aqui eles estão brigando por pão. E Jesus está chamando eles novamente homens de pequena fé. É pessoas que caminham com o Senhor, é pessoas que caminham com Jesus, está no ambiente espiritual, mas a fé é pequena para acreditar. Não consegue acreditar que o Deus de milagre está com você, que o Deus de milagre caminha com você. Então Jesus chama eles homens de pequena fé por isso. Não compreendeis até agora, nem sequer lembrais de 5 pães para 5.000 homens. Jesus vai trazer à mente, porque às vezes é necessário o Senhor Jesus trazer à nossa mente, porque a gente tem mania de esquecer rápido. A gente esquece rápido aquilo que Deus fez. Eu estava esses dias, falando com o Senhor trouxe algo na minha mente, para mim não esquecer
as promessas que ele fez, também não esquecer aquilo que ele falou comigo. É por isso que Deus usa sempre profetas, homens e mulheres de Deus, para trazer à mente da gente aquilo que ele já prometeu lá atrás. É promessa e vai se cumprir. Sabe, eu fui ministrar numa tarde da bênção e pela misericórdia foi maravilhoso o que o Senhor fez no nosso meio. E Deus tomou o vaso e falou comigo novamente trouxe à minha mente as promessas que irão se cumprir. Então o Senhor faz isso para a gente lembrar. E Jesus agora está trazendo, lembrando a eles o que Jesus tinha feito. Já esqueceu o que eu fiz? Nossa mente é curta, irmão. Nós esquecemos muito rápido as coisas. Precisamos pedir ao Senhor o discernimento para não esquecermos as promessas de Deus na nossa vida e os milagres que o Senhor já fez. Só em você está vivo. Só o Senhor ter te tirado do charco de lodo de perdição. Eu vi algo hoje de manhã aqui que meu coração, sabe, eu agradeci ao Senhor. Eu vi algo que eu vivia antes, eu vi a mão de Deus sobre a minha vida, vivia encachaçada, bêbada, quantas vezes, quantas vergonhas, quantos motivos de chacota para os outros já fui, quantas vezes, quantas palavras de derrota, de maldição sobre a minha vida, que eu não mudaria, que eu não teria transformação, e hoje pela misericórdia, pela honra e glória do Deus que eu sirvo, meu Jesus, hoje minha vida foi transformada. Então não esqueça de onde você saiu, e você nunca vai esquecer o propósito que Deus te deu, amém? Então vamos lá. Então, compreender, então, que Jesus não estava falando do pão que eles estavam brigando, mas estava falando do fermento dos fariseus, que seria a falsa doutrina, né? Jesus estava dizendo para eles acautelar da falsa doutrina dos fariseus e dos saduceus, as seitas, as falsas religiosidades. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Nós sabemos que o Brasil, o mundo inteiro atualmente está cheio de seitas que usam o nome de Jesus, dizendo que é para Jesus. A rede social está cheia de seitas que dizem, até com placa, com nome de igreja, para dizer que é igreja, para poder distorcer o povo da verdade, porque Satanás, a palavra de Deus está se cumprindo. Lucas, no capítulo 22, Lucas vai falar que nós viveremos os tempos finais terríveis, pai contra filho, filho contra pai, faltaria o amor entre famílias, faltaria o amor dentro da igreja, faltaria o amor na vida de pessoas. Então a gente está vivendo atualmente essas situações. Nós estamos vivendo Mateus capítulo 24, irmãos. Nós estamos vivendo Lucas capítulo 22. Nós estamos vivendo Marcos capítulo 13. Nós estamos vivendo os sinais do fim. O esfriamento do amor, catástrofe em cima de catástrofe. Nós estamos vendo coisas terríveis acontecendo, mortes em cima de morte, né? A gente está vendo pessoas que vão dormir e acordam mortos, né? Pessoas que estão tendo ataques, muitas coisas acontecendo. Por que eu estou falando tudo isso? Que a gente precisa compreender esses sinais, abrir o entendimento para entender. Essa falta de respeito de um filho, essa falta de amor dentro dos lares, isso não é coisa para se assustar, isso é para você descer na oração, porque é bíblico, é atuação maligna, é atuação de Satanás, o máximo de pessoas que ele puder arrastar para o inferno com ele, porque ele já está condenado, ele vai arrastar, ele vai distorcer mente, ele vai distorcer a palavra, ele vai distorcer as verdades, ele vai fazer pessoas acreditarem em mentira como se fosse verdade, ele vai trazer, pode ver o aumento do pecado. Nós estamos vendo o lesbianismo, o homossexualismo aumentando, pessoas que largam as suas famílias, trocam por sexo iguais. Nós estamos vendo tudo isso acontecendo. Tempo de Sodoma e Gomorra, dias de Noé. Nós precisamos acordar e orar mais ao Senhor, porque o arrebatamento da igreja é iminente, pode ser a qualquer momento, pode ser agora, enquanto eu gravo esse vídeo aqui para falando com vocês. O Senhor pode levar a igreja. Amém? Então, acautelai-vos, né, do fermento dos fariseus, das seitas mentirosas. Nós estamos vendo as igrejas abertas aí, que pode vir como está, cidades aí, que acolhe as pessoas nas suas práticas de pecado e continua no pecado, usando o nome de Deus, dizendo que vai para o céu e Satanás batendo palma. Igrejas que abriu a porta, né, aceitando práticas ilícitas, né? A gente está vendo muitas coisas acontecendo. Isso não é para se escandalizar nem para se assustar. Isso é para orar e clamar a Deus. Aí Jesus vai fazer a pergunta para os discípulos, né? Quem os homens dizem que eu sou? Quem os homens está dizendo que o Filho do Homem é? Quem os homens está dizendo que o Messias é? Aí eles vão responder, alguns estão dizendo que é João Batista, que voltou à vida. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que é Jeremias. Outros dizem que é um profeta. Aí Jesus vai perguntar para os seus discípulos, e vós? Quem dizem que sou? Mas e vós? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Porque quem não conhece vai dar nomes para Jesus. Quem não conhece ele vai dar vários nomes para ele. Mas quem conhece, qual o nome que você dá para Jesus? Quem é Jesus para você? Nós precisamos analisar. Por que eu caminho com Jesus? Por que eu sou crente? Por que eu estou caminhando com ele? Qual o motivo? Qual o propósito? Deus está caminhando com ele até hoje. Por quê? Quem é Jesus para você? Porque para quem está com sede, ele é a água da viva. Para quem está com fome, ele é o pão. Nós sabemos que Jesus, ele é
o Filho de Deus. Ele é a luz para quem anda nas trevas. Ele é o caminho para quem está perdido. Ele é o direcionamento para chegar até Deus. Quem é Jesus para nós, irmãos? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele vai assegurar Simão, a Pedro, e vai dizer a Pedro: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne e sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, foi revelado a Pedro quem era ele. Olha só, na mesma da hora que o Senhor está dizendo que Pedro teve a revelação do próprio Deus para saber quem era Jesus, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Leia direito, tá? Sobre esta pedra. Que pedra? Deus, Jesus. Sobre Jesus edificará a igreja. Nós somos fragmentos dessa pedra. Nós não somos fragmento de outra pedra. Nós somos fragmento da pedra angular, a pedra que é Jesus Cristo. Petros significa pedra pequena. Homem, pedra ou pedra separada. Jesus está dizendo, tu é pedra, fragmento da pedra. Agora eu sou a pedra angular. E a igreja, aqui é a primeira vez que vai dizer o nome igreja. Em todo o Novo Testamento, é a primeira vez que Jesus vai referir sobre a minha igreja. Ele vai edificar a igreja dele sobre ele. Como que Jesus edificaria a igreja sobre ele? Sobre a cruz, sobre a ressurreição. Então, nós sabemos que há uma religião aí, né, que acredita que Pedro foi o primeiro papa, nós sabemos disso, mas isso é mentira. A palavra de Deus está aqui deixando claramente. Jesus é a pedra angular. Nós somos fragmentos dessa pedra. Pedro foi fragmento dessa pedra. A tradução do nome de Pedro é Petros, pedra pequena. Pedra pequena, não é a pedra angular, a pedra grande, a pedra de alicerce. A pedra de alicerce é Jesus. Ele é o alicerce da igreja, ele é a base da igreja, ele é a palavra, ele é o evangelho. Quando ele fala que está dando na mão de Pedro a chave, ele está dizendo a chave para a obra na igreja. Você pode ver que após Jesus morrer, ressuscitar, ser assunto ao céu, Pedro se torna o líder da igreja. Ele leva os irmãos a crer, ele leva os irmãos a continuar. Pedro se torna tão fiel ao chamado, ao ministério, ele leva tão a sério, firme a obra de Deus, que quando ele é crucificado, morto por amor ao evangelho, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer igual a Jesus, ao nosso Senhor. Então nós precisamos entender, é a chave que o Senhor deu na mão de Pedro, para que Pedro continuasse levando à frente a igreja do Senhor, porque edificar a igreja é Deus que edifica. Amém? Então vamos lá. Jesus continua agora falando sobre o sacrifício, que ele iria na cruz, que ele iria entregar, que ele iria morrer, depois de 3 dias ele ia ressuscitar. O mesmo Pedro que recebeu a revelação de Deus do céu, do alto. No verso 22, Pedro vai dizer, porém Pedro chamou-o à parte e começou a demonstrá-lo, dizendo, Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. Olha a resposta de Jesus. E virou-se Jesus, repreendeu a Pedro. Jesus repreende. E Satanás, para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Satanás, ele não é a favor de nada que é de Deus. Ele é a favor de tudo que vai fazer com que o homem viva na carne, morra na carne e vá para o inferno com ele. Então aqui na mesma da hora o Senhor vai repreender a Pedro por se deixar ser usado pelo diabo para tentar impedir o propósito de Jesus, e vai repreender o diabo. Para trás de mim, Satanás, para trás de mim, porque quem vai na frente é Jesus, quem vai na frente é Deus, quem caminha na frente é o Senhor. Nós andamos atrás do nosso Senhor Jesus Cristo e ele vai na frente, arrumando as veredas, aplanando os caminhos. Ele é Deus que vai na frente, cuidando de tudo. Então o Senhor repreende a Pedro por ter se deixado a palavra não quer sair, por ter se deixado ser usado pelo diabo, por Satanás. E aqui o Senhor repreende o inimigo, que Satanás traduzido é inimigo do povo de Deus, é inimigo da humanidade, é inimigo do homem. Satanás é inimigo, irmãos, e o que ele puder fazer para destruir, não fica com essa mentalidade achando que ele quer destruir a igreja, não, ele quer destruir todo ser humano. Todo ser humano é inimigo do diabo, porque o Senhor o criou, o Senhor criou a humanidade,
imagem de Deus, ele tem ódio de todo ser humano. Então por isso que ele leva o homem a acreditar na mentira, a acreditar no engano, nos desejos, nas lascívias desse mundo, na concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Ele leva o homem a buscar patamares ricos, dinheiro, riqueza, prostituição. Ele leva o homem a se como é que fala? Assim, encher os olhos das coisas carnais dessa terra, para que o homem não tenha tempo de olhar para o Senhor. Porque o objetivo de Satanás, eu sempre falo isso, não é tirar o crente da igreja e deixar o crente lá no mundo escandalizado. O objetivo de Satanás é matar a alma. Quando ele arranca a alma da igreja, ele mata logo. Porque o propósito dele é esse, ele quer matar. Muitas das pessoas, mas eu conheço alguém que saiu da igreja, está há muitos anos ainda e não morreu. Não morreu porque tem quem intercede por ele. Não morreu porque tem alguém pagando preço e a mão do Senhor está estendida. Quando Deus tem compromisso, quando Deus tem propósito, quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, o Senhor permite, ele vai dando a oportunidade. Então que o Senhor venha te fortalecer e abrir o seu entendimento. E eu paro por aqui, que senão eu vou indo e eu não vejo nem a hora passar. Então o Senhor repreende a Pedro, mas o Senhor repreende a Satanás, porque as atitudes do diabo sempre é a favor da carne do homem. Que Deus abençoe, te dê direcionamento. O verso 24, o Senhor Jesus diz assim, se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Negar a si mesmo, que é o difícil hoje. A gente prefere viver os desejos carnais, preferimos fazer a nossa vontade, a viver as nossas luxúrias, né? E colocamos culpas em outras pessoas, colocamos culpas até em Deus, dos erros que nós cometemos e por nós não sermos capazes de negar a si mesmo. Daria para falar um pouco mais, mas vou encerrar por aqui, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amanhã nós voltamos no capítulo 17, falando sobre a transfiguração de Jesus. O Senhor é lindo, fiel, verdadeiro e maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e vamos orar. Seja Jesus na vida de alguém, abra a Bíblia e leia. Vamos orar? Senhor, eu quero te dar a minha gratidão ao Senhor nesta tarde de hoje, pela tua palavra que é poderosa, pela tua palavra que é vida. Eu peço ao Senhor, neste momento, que o Senhor nos ensine a continuar fiel, a continuar crente, a continuar crendo, que nós não sejamos pedra de tropeço na vida de ninguém, que nós não deixamos o diabo nos usar, ó Pai, para impedir os propósitos daquilo que o Senhor tem na terra com a tua igreja, que nós venhamos ser instrumentos do Senhor, ó Pai, que nós não venhamos deixar o Espírito Santo nos usar agora e daqui a pouco o maligno, mas nos dê sabedoria, ó Pai. Tira, Senhor, do nosso meio as pedras de tropeço, aquilo que nos impede de prosseguir e nos ajuda a caminhar olhando para o Senhor no nome de Jesus. Eu entrego em tuas mãos e eu peço ao Senhor, ó Pai, que nós não sejamos guiados somente por sinais religiosos, mas nós que venhamos ser guiados pelos sinais que o Senhor, o próprio Deus, nos dá para que nós prosseguimos a caminhada. Assim eu entrego nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.